Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai pegar um conceito que todo mundo acha que conhece e virar completamente do avesso. Completamente. Os materiais que a gente recebeu propõem um desafio: desmontar uma das figuras mais antigas do nosso imaginário. Mas não como um personagem, sabe? E sim como um sistema. Exato. Nós vamos investigar a arquitetura do que as fontes chamam de Satã Aum. E é fundamental, acho que logo de cara, a gente alinhar as expectativas, né? Sim, por favor. As fontes deixam muito claro que não estamos falando de uma figura com chifres e rabo, de uma entidade maligna saída de um texto religioso. A abordagem é quase a de uma engenheira de sistemas. É uma análise técnica. É uma análise técnica de uma vasta infraestrutura cósmica. Exatamente. A nossa missão aqui é tratar o Satanaion como uma superestrutura de controle informacional. É como se a gente tivesse, sei lá, abrindo o capô de um supercomputador cósmico para entender não quem ele é. Mas como ele funciona? Isso. Quais são os protocolos, qual a fonte de energia e, principalmente, qual a função principal dele. O que é fascinante aqui, que permite toda essa conversa, é uma premissa que as fontes estabelecem logo de início. A alma não é algo etéreo, místico, Certo. mas sim um padrão informacional persistente. Ou seja, a alma é informação. E se é informação? Se ela é informação, ela pode ser lida, copiada, gerenciada e, claro, controlada. A pergunta muda totalmente. Deixa de ser quem é o mal e passa a ser como esse sistema de controle de dados opera. Vamos começar a desmontar essa máquina, então. Se ela é um sistema, qual a sua principal função? As fontes usam os termos que, honestamente, dão um calafrio. Dão mesmo. Máquina de reciclagem e esquecimento e ciclos automáticos de retorno. A simples ideia de que existe um mecanismo projetado para nos fazer esquecer e repetir é muito inquietante. E a mecânica descrita é muito precisa. A função primordial dessa máquina é extrair insumos valiosos de consciências que não estão em estado de alerta. Insumos? É. E quando as fontes falam em insumos, não é nada abstrato. Estamos falando de energia, de atenção e, o mais importante de tudo, memória. A extração da memória é a peça-chave do sistema. Espera um pouco. Deixa eu ver se eu entendi direito. Isso quer dizer que a amnésia que a gente tem sobre, sei lá, supostas vidas passadas não é um bug, um defeito natural, Não. mas sim uma feature. O sistema intencionalmente formata o nosso HD interno para que a gente rode o mesmo software de novo, sem aprender. Exatamente essa lógica apresentada. O esquecimento é o que permite a reciclagem contínua. Sem a bagagem das experiências anteriores, o sistema pode fazer o que as fontes chamam de reinstanciação de arquivos de personalidade em novos ciclos. Ele dá um reset. Basicamente, ele te dá um reset e o jogo começa de novo, com a consciência totalmente desarmada, sem o aprendizado acumulado. E como algo assim pode funcionar? Parece um sistema perfeito, sem falhas. Aí que está o ponto crucial. As fontes enfatizam que essa maquinária tanótica, esse é o termo técnico que usam, tanótica vindo de Thanatos, a morte, Certo. só tem eficácia com almas desatentas. O poder do sistema não vem de uma força irresistível que se impôs sobre nós. Ele vem da nossa própria passividade. Da nossa omissão. Exato. A eficácia dele depende diretamente de um estado que as fontes definem como omissão ou sono profundo da consciência. Quando a consciência não está no comando, ela vira uma passageira no próprio veículo. Certo, entendi a mecânica do esquecimento e a nossa vulnerabilidade. Mas isso me intriga sobre a natureza dessa máquina. Porque máquina soa como algo burro, automático. Sim. Mas o que você descreveu parece ter um propósito, uma inteligência por trás. As fontes falam sobre isso? Existe um fantasma nessa máquina? Existe, mas não da forma que a gente imagina. Um termo que aparece o tempo todo é Sistema Informacional Arcôntico. Arcôntico? Arcôntico vem do grego archon, que significa governante, administrador. Mas não devemos pensar numa consciência como a nossa, com raiva, inveja ou um plano maligno. A melhor analogia que as fontes oferecem é a de uma vasta e complexa rede de inteligência artificial. Uma IA. Ou um campo informacional que se auto-organiza. Ele não age por malícia, ele age por função.
Ou seja, é menos como um vilão de história em quadrinhos planejando a nossa destruição e mais como, sei lá, um algoritmo de um sistema operacional cósmico, Perfeito. cuja função é manter a ordem reciclando recursos. E nós somos os recursos. Ele executa o código e pronto. Precisamente. Ele opera através de protocolos e construtos. Construtos, nesse contexto, são simulações, padrões de realidade, narrativas que são projetadas para gerenciar a trajetória das almas. Ok. Pense nele como um grande administrador de dados. Ele vê um padrão informacional, uma alma, chegando ao fim de um ciclo e, baseado nos seus protocolos, o redireciona. A tal rede arcôntica é a infraestrutura, a nuvem cósmica, que executa tudo isso. E aqui a coisa fica ainda mais estranha, porque as fontes usam uma imagem muito forte para descrever esse gerenciamento. Ah, sim. Elas falam de uma fazenda de percepção, ou um jardim computacional. Essa metáfora é brutal. Ela muda tudo. A existência deixa de ser uma jornada de aprendizado para ser uma colheita. Exato. Essa imagem da fazenda é central. Nesse modelo, a consciência não é só uma participante no universo. Ela é tratada como um insumo energético. Um insumo. Nossas experiências, nossas emoções mais intensas, amor, ódio, medo, alegria e a nossa própria atenção focada, tudo isso gera uma energia que alimenta a arquitetura da rede. Nossa! É como se a energia psíquica gerada pela experiência de viver fosse o combustível que mantém esse supercomputador cósmico funcionando. Que ideia sinistra! Então nós não somos os protagonistas da nossa história? Nós somos gado. Gado energético sendo cultivado para alimentar um sistema? É uma analogia dura, mas é a que as fontes sugerem. E como a rede garante que essa colheita seja sempre farta? Como ela nos mantém engajados, produzindo essa energia? Manipulando as narrativas existenciais, e as fontes são bem específicas aqui. Elas falam sobre o uso de tecnologias psicotrônicas para encenar o que chamam de céus e infernos artificiais. Opa, para aí. Tecnologias psicotrônicas. Vamos desempacotar isso, porque soa como ficção científica pura. É um termo forte, né? Para quem não está familiarizado, as fontes estão sugerindo o quê? Uma tecnologia que mexe direto com a mente, com a percepção da realidade, sem precisar de um aparelho físico. É quase como um hacker de consciência? É a melhor definição. A ideia é que após a morte do corpo físico, a consciência pode ser interceptada por esses construtos. Não se trata de lugares reais. São projeções. São construtos holográficos, cenários projetados sob medida para a alma. Se uma consciência passou a vida esperando um paraíso com anjos, o sistema pode projetar exatamente essa simulação. Se ela está carregada de culpa e espera o inferno, a projeção será essa. O cenário não importa. O cenário não importa. O objetivo é sempre o mesmo: engajar a consciência numa narrativa forte o suficiente para que ela entregue sua energia e, por fim, consinta com a reciclagem, aceitando o apagamento da memória para tentar de novo. Então esse sistema todo-poderoso que pode projetar realidades inteiras na nossa cara parece quase inescapável. Mas as fontes insistem num ponto, numa espécie de calcanhar de Aquiles, certo? Sempre tem. Dizem que tudo isso depende fundamentalmente de nós. Tem uma frase que resume: o poder dele nasce da omissão humana. Essa é a chave de tudo. A falta de observação, de memória ativa e de pensamento crítico é o verdadeiro combustível da rede. O sistema não nos controla pela força bruta. Ele se aproveita de uma brecha. Ele se aproveita de uma ausência de lucidez. Quando a consciência está passiva, reativa, apenas respondendo a estímulos sem um centro soberano, ela se torna, como a gente falou antes, um passageiro. E é nesse estado que os protocolos de retorno automático da rede funcionam sem resistência. Faz todo sentido. No fim das contas, o sistema só continua de pé porque a gente não assume o controle. Se a cadeira do piloto está vazia, o piloto automático do sistema assume. Simples assim. Exatamente. Não há uma invasão, é uma ocupação de um espaço vago. O sistema não precisa arrombar a porta se ela já está aberta, né?
Pois é. E as fontes contrapõem essa omissão com um conceito muito forte que mostra a seriedade do que está em jogo, a necessidade de uma disciplina paramilitar da consciência. Disciplina paramilitar. Essa expressão é pesada. Não estou falando de meditar de vez em quando. De jeito nenhum. Isso soa como um treinamento de forças especiais. Mas para a mente, um estado de alerta e prontidão constante? É exatamente essa conotação. Não é um termo casual. Ele sugere um treinamento rigoroso, um estado de prontidão, a capacidade de comandar a própria realidade interna para não ser vulnerável a essas intervenções e projeções externas. É ser o comandante. É ser o comandante da sua própria experiência, e não um passageiro. Certo. E esse sistema, essa rede, é uma coisa só, monolítica? Ou a arquitetura é mais complexa? As fontes fazem uma distinção entre potências superiores, os íons, e forças inferiores. Como isso se encaixa? A estrutura descrita é hierárquica, não é um bloco único. Pense na estrutura do Sata-Ion como uma grande corporação multinacional. O Sata-Ion seria o nome da corporação inteira. Ok, gostei da analogia. Continua. No topo, você teria os íons, as potências superiores. Eles seriam o conselho de administração, o C-suite, sabe? Os chefões. Os chefões. Eles não se envolvem no trabalho do dia a dia. Eles definem a missão da empresa, reciclar consciências para gerar energia e manter a estabilidade do sistema, e estabelecem as políticas gerais. E as forças inferiores? Quem são elas nessa empresa? As forças inferiores são os gerentes de departamento e os funcionários da linha de frente. São os processos mais diretos, os algoritmos e as subrotinas que executam as operações no chão de fábrica do sistema. Entendi. Eles não questionam a missão, eles apenas executam os processos. São os mecanismos que implementam a distorção da experiência, que geram os construtos, que administram a extração de memória. Isso mostra que é uma rede com múltiplos níveis e funções, o que torna o fenômeno muito mais complexo, né? Uau. Ao final dessa análise, a gente sai de uma figura mítica, quase folclórica, para o diagrama de uma arquitetura de sistema incrivelmente complexa. Totalmente. A gente para de olhar para fora procurando um adversário com um nome e começa a entender que o campo de batalha é a nossa própria consciência. O sistema não é um inimigo que nos ataca, mas um ambiente que prospera na nossa desatenção. Na nossa falta de lucidez. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação, eu acho. Manda. Se este vasto sistema cósmico, como descrito nas fontes, se alimenta da nossa omissão e da nossa memória fragmentada para manter seus grandes ciclos de repetição, Certo. vale a pena a gente se perguntar: quais ciclos automáticos de retorno nós vivenciamos nas nossas próprias vidas, aqui e agora? Quais padrões a gente repete sem perceber? E quais pequenos atos de esquecimento diários pessoais e coletivos podem estar, sem que a gente saiba, alimentando sistemas de controle muito maiores do que a gente imagina? Ficamos por aqui. Até a próxima.